Olá pessoal, obrigada por estar hoje aqui com a gente assistindo o nosso vídeo. A gente vai falar sobre dois assuntos muito importantes e muito sensíveis: o aborto de repetição e as trombofilias. O aborto de repetição é quando acontecem 2 ou mais perdas gestacionais antes das 20 semanas de gestação. A chance que uma paciente tem de ter pelo menos um aborto gira em torno de 15 a 20%, mas quando a gente pensa em 2 ou mais abortos consecutivos, esse risco é menor do que 2%. A maior parte dessas perdas acontece até a 6ª semana de gravidez. Isso representa mais ou menos 60% dos casos, sendo que apenas uma minoria, por volta de 2%, vão acontecer após a 12ª semana de gravidez. Os casais que tiverem 2 ou mais episódios de aborto, principalmente consecutivos, precisam ser investigados para tentar se descobrir se tem alguma causa por trás desses abortos que pode ser corrigida. O casal deve passar por uma avaliação clínica e realização de exames, porque dependendo dos achados, a próxima gravidez pode envolver novos tratamentos, orientações mais específicas e mais visitas ao médico. A idade da mulher é um fator crucial nas chances de aborto. A gente sabe que mulheres acima de 35 anos podem ter até o dobro do número de abortos que mulheres abaixo dessa idade. Isso acontece por um processo natural que a gente não consegue interromper. Os óvulos são células que são formadas no início da nossa vida e que interrompem seu processo de divisão celular até o momento da ovulação. Quanto mais tarde esse processo é retomado, mais suscetível essa célula fica a que ocorram danos ao seu DNA. E esse dano vai se traduzir na formação de um embrião aneuploide. Se você quer saber um pouco mais sobre aneuploidias, biópsia embrionária, clica aqui no nosso vídeo que a gente tem bastante informação sobre o assunto. Até 60% dos casos de aborto são causados por aneuploidias. Além da idade, existem outros fatores de risco para os quadros de aborto habitual, como por exemplo alterações na morfologia uterina, como é o caso de miomas ou alguma malformação uterina, doenças descontroladas como a diabetes ou a doenças da tireoide e alterações genéticas. A investigação inclui uma consulta médica bem completa, além da realização de ultrassom transvaginal, exame de cariótipo do casal e alguns exames de sangue específicos. O objetivo dessa investigação é a gente excluir causas ou identificar causas que a gente possa tratar e modificar. Mas com muita frequência, a maioria desses exames vai vir normal. Então a gente realiza toda a investigação e não encontra nenhuma alteração. Isso pode ser muito frustrante para o casal não encontrar uma justificativa para o abortamento. É importante a gente lembrar nesse momento da idade da mulher. Ela atua como um fator crucial para que esses eventos aconteçam. E mesmo em pacientes mais jovens, infelizmente, a frequência de abortos no ser humano é elevada. Agora, para aqueles casais que já possuem alterações genéticas, seja no exame do cariótipo ou uma alteração estrutural do DNA, ou mesmo de um gene específico, a orientação genética com o profissional e a prática de reprodução assistida pode ter benefícios. No caso das outras alterações dos exames, estratégias que podem ser utilizadas envolvem a correção das alterações estruturais do útero, a vigilância do colo uterino no início da gravidez, a correção dos distúrbios metabólicos e até mesmo a utilização de medicamentos anticoagulantes. Lembrando, tudo isso sempre de acordo com o histórico da paciente e com os resultados dos exames complementares. E uma pergunta frequente é: o que as trombofilias têm a ver com aborto? Então, dentre todas as trombofilias, nós temos a SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Essa é a única das trombofilias que pode ter alguma relação com o aborto de repetição. E as pacientes que têm esse diagnóstico, ou seja, que tiveram 2 ou mais abortos de repetição, podem ter a positividade desses exames e por isso elas precisam ser investigadas. Mas o que é uma trombofilia? A trombofilia são doenças que causam uma obstrução de um vaso sanguíneo, então formam um trombo dentro de um vaso sanguíneo. Tá? E elas são muito relacionadas com tromboses em geral, mas com aborto é somente a síndrome do anticorpo antifosfolípide. A investigação de outras trombofilias hereditárias não é recomendada para todo mundo, apenas se a própria paciente tem um histórico de trombose ou alguém da família. O uso de anticoagulantes no tratamento de aborto de repetição isoladamente não é recomendado. Inclusive, pode aumentar o risco de sangramento. O aborto de repetição é uma experiência muito difícil para os casais que passam por essa situação. Mas muitos desses casais acabam engravidando espontaneamente e chegam nesse diagnóstico após gestações espontâneas. E é muito importante a gente frisar que a maioria dos casais que engravidam espontaneamente
e tiveram 2, 3 ou mais abortos, numa próxima gestação, a chance de ter um nascido vivo é maior do que 50%. Então, no caso de uma nova gestação, é mais provável que o casal tenha um filho nascido vivo do que tenha um novo episódio de aborto. Além disso, os tratamentos de reprodução assistida podem beneficiar o casal, por exemplo, a análise genética do embrião. Mas é importante sempre ter expectativas realistas. Buscar o apoio psicológico é fundamental para ajudar o casal a lidar com essa grande jornada que é participar de um tratamento de reprodução assistida. A gente agradece muito por vocês terem acompanhado esse vídeo até agora. Por favor, deixe os comentários abaixo e relate sua experiência pessoal para que outras pacientes também saibam que elas não estão sozinhas nessa jornada. Muito obrigada e até o próximo vídeo.